Muito bom dia. Bom dia para você que está chegando. E esse aqui é mais um Café com Edu. Se essa é a primeira vez que você está participando aqui desse nosso encontro, esse aqui é um encontro que acontece toda terça-feira, 8 horas da manhã. E é uma delícia, faz mais de um ano que eu faço esse programa. Eu sou Edu Zeidenthal, sou empreendedor. E o que é empreendedor? Basicamente é colocar teu propósito em prática, refletir sobre ele e colocá-lo em prática. E aqui eu compartilho as minhas reflexões, é quase como um blog. Só que um blog com interação, um blog ao vivo, né? E é um prazer enorme ter você que sempre me acompanha aqui, ou mesmo você que está chegando agora, que está me conhecendo agora. Muito bem, então vamos lá, né? O tema de hoje é qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Esse tema foi inspirado, e eu decido fazer o Café com Edu, o tema do Café com Edu bem na hora, assim, ou um dia antes, no mais tardar, né? E ontem à noite, eu estava quase 10 horas da noite, umas 9h30 e tal, estava lá refletindo sobre o que eu ia falar hoje. E nada como acontece por acaso, né? E eu estava lá assistindo, naquele momento Cidades e Soluções, um programa do GNT, da GNT não, da Globo News, e antes do Jornal das 10, que às vezes eu assisto, mas na verdade mesmo eu estava esperando, era o Roda Viva ontem, com a entrevista com o Sérgio Moro. E aí eu vi o Mundano, não sei se vocês conhecem o Mundano. O Mundano é do Pimp My Carroça. Se você não conhece esse projeto maravilhoso, Pimp My Carroça, ele de alguma maneira apoia, suporta, ele tem todo um movimento em prol dos catadores de lixo, né, de reciclável, que reciclam muito do lixo que é reciclado nas cidades do Brasil, muito graças aos catadores. Né? E eles efetivamente fazem grande parte do trabalho e não têm um apoio devido. E ele está dedicando a vida dele e o movimento dele, o trabalho dele, faz um movimento lindo há anos, eu acompanho ele virtualmente há anos já. E ele estava lá no Cidade de Soluções, eles lançaram um aplicativo agora, super legal, onde você tá na tua casa e você tem uma quantidade de lixo, ou teu condomínio e tal, para reciclar. Então você pode ver qual é o catador que está mais próximo de você, e aí chamá-lo para ele vir, porque é benefício para ele, porque ele no final das contas coleta melhor, mais rápido, mais concentrado, assim por diante. E é bom para você também, é bom para a cidade, é bom para todo mundo, né? Então aqueles tipos de iniciativa Ubuntu na veia, né? Onde todo mundo sai ganhando, um puta propósito, uma puta causa linda, né? Então eu estava assistindo o Mundano, Pimp My Carroça. Logo em seguida eu fui assistir o Sérgio Moro, não sei se vocês tiveram a oportunidade, o juiz federal. E aqui eu não quero ficar entrando num debate político, se eu concordo, se eu não concordo, etc. O que me chama a atenção, e é isso que eu quero trazer, e esse é o tema que eu quero trazer, é o quanto a gente vai vendo na nossa vida pessoas dedicadas a determinadas causas, né? Por exemplo, um Mundano dedicado aos catadores, à reciclagem, ao lixo, que é um problema seríssimo, que é uma questão seríssima que a gente tem que enfrentar na nossa sociedade, e tem lá um ser humano literalmente dedicado, em alguns momentos obcecado por aquela causa. Logo em seguida eu vi o Sérgio Moro, e por mais que tenha todo um debate político hoje em dia, o que me chama a atenção é a dedicação dele há anos, a vida dele dedicada à corrupção, a acabar com a corrupção. E eu assisti, fiquei muito bem impressionado com a entrevista dele, o centramento, né? Coerência de alguma maneira. Você pode julgar se você concorda ou não concorda com a coerência, mas me chamou a atenção e o quanto ele está dedicado a isso, né?
Ou um outro exemplo de um cara dedicado a uma causa, por exemplo, se você não assistiu, recomendo fortemente assistir um documentário no YouTube chamado The Internet's Own Boy, tá? É quase o menino prodígio da internet, tá? Então, The Internet's, com apóstrofe no S, Own, O-W-N, Boy, tá? É a história do Aaron Swartz, que se suicidou aos 27 anos. Um cara que dedicou a vida à liberdade da internet, né? Ao quanto o digital, a internet, podia unir, transparecer, dar liberdade, dar poder para os indivíduos, né? E a luta dele nesse sentido, maravilhoso. Documentário maravilhoso, história. E o próprio Nelson Mandela, que é uma inspiração, foi uma inspiração gigante. Semana que vem estou lá no berço, onde ele estava preso, né? E dedicou a vida, literalmente a vida, 27 anos preso em prol da igualdade entre brancos e negros na África do Sul e, quiçá, na verdade, no planeta, porque ele virou um líder mundial. A pergunta é: qual é a sua causa? Inspirado nessas pessoas, me veio muito forte isso. E ontem à noite me veio muito forte isso. E o quanto na nossa sociedade, no nosso planeta hoje, eu acho que a gente precisa se conectar com causas. E quando eu digo essas causas, eu digo que isso tem muito a ver com propósito, no final das contas. Eu, por exemplo, há 10 anos atrás, de alguma maneira, comecei, e quando começa isso é difícil explicar, mas acho que começou muito antes do que os 10 anos, mas anyway, eu tenho dedicado muitos anos da minha vida a acabar com o desperdício de talentos no mundo. Né? Qual é a sua causa? E aí você pode estar perguntando, mas porra, eu sei lá, cara, eu tô perdido, né? Não sei qual é a minha causa. E aqui inspirado no empreendedorismo, né? Como é que você descobre qual é a sua causa? Esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer. Como é que você descobre a sua causa? Você descobre de duas grandes maneiras. Refletindo sobre, e dois, experimentando, saindo fazer. Né? Saindo fazer. Então, vai se experimentar. E como é que você descobre também, uma coisa que a gente sempre fala por aqui, e em todos os programas de empreendedorismo que eu participo e que defendo e que a gente trabalha em rede aí, com várias pessoas nesse movimento, ele não é um processo só mental, ele é um processo emocional, físico, espiritual. Então como é que você descobre essa tua causa? Ela está dentro de você. Ela é algo maior. Mas de novo, como é que eu descubro? experimentando, 2, refletindo, e 3, se centrando, entrando em contato efetivamente com a tua essência. É aí que você descobre qual é a sua causa. Né? A Siri está falando aqui. Estou com o iPad ligado porque eu fiz umas anotações. A Siri sai falando, eu não gosto de não sei o quê. Esse é o mundo que a gente está, né? Tá vendo? Então esse é o primeiro aspecto, né? Qual é a sua causa? Como é que eu descubro? Experimentando, refletindo, um processo integral. Segundo aspecto que eu quero trazer sobre essa história do qual é a sua causa, inspirado nesses nomes que a gente está falando aqui, tem várias pessoas aqui escrevendo, e eu agradeço enormemente aí, né? Então, o Mário está escrevendo lá na página da Rede Ubuntu, onde eu transmito também, dizendo que recomenda muito ler o manifesto que o Aaron Swartz escreveu. Ele diz que se espelha muito nele, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Uma inspiração, né? E a Lu está escrevendo aqui o quanto o lixo é efetivamente um problema seríssimo e uma questão de saúde pública, né? E concordo plenamente com isso. Então, seguindo, qual é a sua causa? Primeiro, a reflexão que eu quis trazer aqui para vocês é, efetivamente, como é que a gente descobre. Segunda reflexão que eu quero trazer é o quanto me impressionou ontem na entrevista do Moro, mas também na entrevista com o Mundano
E pega o Aaron Swartz, por exemplo, o próprio Nelson Mandela. Eu li a biografia do Nelson Mandela, assisti os filmes. Semana que vem estarei lá, né, pesquisando mais, entendendo, me aprofundando. O quanto essas figuras se prepararam para essa causa. E se prepararam de novo, não só mentalmente, de uma maneira integral, né? O próprio Nelson Mandela fica 27 anos preso. Na biografia dele, ele contava o quanto ele estudava incansavelmente aquele político, aquele presidente que ele ia conversar, porque aquela reunião ia ser decisiva para o fim do apartheid, para um movimento mais político, de repente, ou ele mesmo ser solto, né? E liberto. O quanto, ao você estar conectado com uma causa e estar se experimentando e estar caminhando, você enfrenta desafios que fazem com que você precisa se preparar, você precisa se aprofundar, você precisa estudar mentalmente, precisa fazer análise, etc. Precisa se centrar e usar as diferentes técnicas possíveis de meditação, de centramento, seja lá o que você usa, e cada um tem o seu, aqui eu não estou defendendo uma técnica específica, mas você precisa procurar o seu, né? Ontem mesmo, na entrevista do Moro, certas perguntas delicadas, complicadas, e o quanto tem uma preparação, né? Desde onde ele faz aquela resposta, ele dá aquela resposta. E o respeito, de alguma maneira, que muitos dos jornalistas começam a ter e tal. Então, impressionante o nível de preparo, né, dessas pessoas, né? O próprio fundador do Pimp My Carroça, o Mundano, ele é um cara que... O Mundano, ele é um cara que, se preparou, que, tem estudado, que fala dos números e fala de quanto que alumínio é reciclado dos outros e quanto que ele quer aumentar esses números e tal. Então, uma super reflexão aí, né? Muito legal. Quanto você se prepara em torno dessa causa, né? Terceiro aspecto que eu quero trazer muito forte aí, em qual é a sua causa, é a consistência e a busca pela coerência na direção desse propósito, dessa causa, né? Então, enquanto essas pessoas passam anos atrás daquilo, e cometem erros, e por isso que eu chamo de a busca da coerência. Porque erros acontecem, né? A gente não foi treinado, a gente não foi educado para errar. Mas é isso, erros acontecem. Só que é isso, é sempre uma busca incansável pela coerência, por ornar aquilo que você fala com aquilo que você faz. E nem sempre isso acontece. Mas é uma busca, é uma intenção. E finalmente, a consistência, né? Porque eu já fiz aqui um Café com Edu sobre isso, né? Tem a história do Kairos, né? Tem o tempo das coisas, tem o tempo de maturação da natureza. Certos projetos, certas causas vão amadurecer no seu tempo, não é o tempo que você define como iniciador, como um dos líderes daquele movimento, e sim é o tempo daquela causa, daquele projeto. E disso tem uma sabedoria enorme, né? Eu tenho tentado investir bastante nessa reflexão e nesse aprendizado integral sobre o tempo das coisas e o tempo dessas causas, né? Esse ano eu estou completando 10 anos que eu saí do mundo corporativo. Eu tive meu último cargo executivo, né? 10 anos. Agora em maio, foi o último mês que eu fui como diretor de marketing da América Latina da Johnson & Johnson. Se você me perguntasse há 10 anos atrás se eu estaria aqui nesse momento, conversando com vocês, com você agora, eu acho que eu nem imaginaria estar onde eu estou agora. É um processo que levou 10 anos. Eu estou caminhando e sigo ainda caminhando. Quantas e quantas dessas pessoas estão caminhando, quanto você está caminhando em direção a essa causa, né? Quero trazer um outro aspecto sobre qual é a sua causa,
Quando eu falo desses nomes, Nelson Mandela, Aaron Swartz, Moro, o quanto no nosso ainda a gente está criado para acreditar em super-heróis, né? Esperando, e esse ano a gente está um ano de eleições presidenciais, e aí vai dizer, eu tenho às vezes uma vozinha que me aparece, nossa, pode aparecer alguém que vai nos salvar, né? E eu acho que aqui a gente vive um super dilema, porque eu acredito em liderança, e eu acho que sim, a gente precisa de líderes nos diferentes movimentos, e esses líderes são dinâmicos, portanto não é um só, não é um salvador da pátria, mas eu acredito em líderes, fielmente. E também eu acredito em movimentos. Para mim essas causas, eles são mais do que uma pessoa, é um movimento. E é impressionante ver ao longo da trajetória dessas pessoas o quanto existe também um trabalho de transcender o movimento daquela pessoa. E esse é um puta exercício de desapego. O quanto, em prol da causa, até em determinado momento, é muito saudável a liderança e, inclusive, muitas vezes personificar. E também é importante despersonalizar, despersonificar, para que aquilo transcenda aquela pessoa e vire um movimento muito maior, com novos líderes, com outros líderes, que se abranja territorialmente, etc. Então, o quanto é bonito de ver essas causas virando grandes movimentos, efetivamente. O movimento pela reciclagem, o movimento pela igualdade racial, o movimento pelo autoconhecimento, que é um que eu estou dedicado fielmente, né? Quanto mais as pessoas se olharem, mais a gente vai transformar esse planeta, porque a transformação passa, o empreendedorismo passa por você, ao seu redor, e aí a gente vai criando um movimento muito maior, né? Então, aqui eu também não acredito em salvadores da pátria, acredito em líderes e acredito e também em movimentos. Pegando aqui o Café com o Edu que eu já fiz sobre e também. Eu acredito em lideranças e acredito em movimentos. E o grande trabalho que esses líderes têm de aglutinar, de gerar movimento para que outros líderes emerjam e assim vai, né? E aí eu quero trazer uma última reflexão, ainda ligado à história da causa, que é o quanto ao a gente olhar para essas figuras todas, eu li um dos livros que eu li sobre o Mandela, foi escrito por um cara que acompanhou o Mandela, na verdade não foi... E ele fala sobre os aprendizados, o nome acho que do autor era Richard, e acho que era A Portrait of Mandela, alguma coisa assim, o livro. E ele fala, um dos aprendizados que o Mandela traz, e que para mim faz todo sentido, ele fala assim, o Mandela falava assim, eu julgo uma pessoa, eu julgo um líder, pelo conjunto da obra, ao longo da história. Eu não julgo esse líder por um evento isolado, por uma atitude isolada. E ele dizia isso, inclusive, a respeito dos guardas que muitas vezes torturavam esses prisioneiros e ele próprio, dizendo, eu não julgo esse cara por o que ele fez ali na prisão, eu julgo ele pela história de vida dele toda. O quanto ao longo desse nosso processo, em direção à nossa causa, a gente está indo em direção a um conjunto da obra e erros acontecem, né? E o quanto muitas vezes na nossa cultura brasileira, eu quero trazer isso, a gente é implacável com o outro, né? O quanto uma das pessoas de repente comete um erro e ela é destruída publicamente, né? Como se o conjunto da obra não fosse também algo a ser levado em consideração, né? E acho que isso faz muito sentido, inclusive, pela causa, né? O próprio Nelson Mandela cometeu vários erros ao longo do caminho dele. E, inclusive, honrados e ressaltados por ele. O próprio Moro ontem, né, falou, eu cometi acho que alguns erros, né?
e faz parte do processo, né? Eu, Edu, nesses 10 anos cometi vários erros, vários aprendizados, né, que acho que estão me fazendo, e olhar para eles é um puta processo de aprendizado, né? Qual é a sua causa? Essa aqui é a reflexão que eu quero trazer, e aí, Lu, numa semana importante, tanto de Páscoa cristã quanto de judaica, e acho que a gente vive num momento do mundo onde a gente precisa ir se conectar, né? A gente precisa iniciar, de repente, determinados movimentos ou nos juntarmos a determinados movimentos que já estão acontecendo, que ornam com a nossa causa, e ajudar esse movimento todo acontecendo, porque o planeta clama por isso, né? E eu vejo muita esperança nesses movimentos, nessas causas. Essas eram as reflexões que eu queria trazer para vocês, galera. Qual é a sua causa? Eu queria que você passasse essa semana refletindo sobre isso, ou mesmo ganhando força para investir cada vez mais nessa causa que você tem investido tanto da sua energia. E se você ainda não começou, comece. Vá refletir sobre seu propósito, e tem vários jeitos de fazer isso. Nesse ecossistema da Rede Ubuntu de empreendedorismo, temos várias pessoas podendo te ajudar. Entra lá no Help, www.help.net, e escolhe lá um profissional e começa um processo. E vai se conectando, vai interagindo, porque assim a gente vai chegando lá, né? Um grande beijo para cada um de vocês. A Cláudia aqui está assistindo. E obrigado aqui, Cláudio, por um grande beijo para você. Grande Igor, a Ari. A Ari está escrevendo aqui, eu me pergunto se seria possível autenticidade sem causa. Acredito que não. Também acho que não. Acho que a autenticidade faz parte desse processo aí. Aliás, falei sobre a autenticidade aí na semana passada, né? Então, vale a pena, Ari. E é isso, a Lu está escrevendo aqui, a Antroposofia tem uma linda imagem e explicação sobre a Páscoa. Aí, Lu, depois compartilha com a gente aí, tá bom? Vai ser um prazer compartilhar também com todo mundo, eu não conheço isso, tá bom? Grande beijo para cada um de vocês. Qual é a sua causa? Reflita sobre isso, implemente, coloque em prática, sinta, se conecte espiritualmente. A galera está conversando umas com as outras aqui. A Patrícia Ferreira está mandando um beijo para Marília. E aí é isso. Galera, linda semana para vocês. Toda terça-feira, Café com Edu, às 8 horas da manhã. Se curtiu isso daqui, compartilha. Terça-feira que vem estarei em África do Sul. Vai ser um enorme prazer e espero compartilhar muito conhecimento, muitas reflexões a partir da Cidade do Cabo, a partir da essência Ubuntu, que eu tanto sou apaixonado. Esse é um grande movimento que eu estou, é uma grande causa que eu estou dedicando à minha vida. Beijo enorme para cada um de vocês, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.